Então tá, continuando, né? Então a gente falou, o primeiro encontro a gente escolheu o tratamento que a gente vai utilizar, começando com monoterapia, bupropiona ou nicotina. Vamos marcar o dia D, vamos explicar a fissura, como é que o que o paciente pode fazer para tentar driblar a fissura. Ele vai voltar uma semana depois do dia D, né? E aí a gente vai avaliar os sintomas de abstinência que ele teve, as dificuldades que ele teve nessa primeira semana. E aí a gente vai fazer os ajustes. Vamos medir a PA dele, né? É importante, principalmente se ele estiver usando a bupropiona, tá? Bom, aí a gente vai marcar um novo retorno, certo? Uma preocupação que vai surgir durante esse acompanhamento, que é tão importante que o Ministério da Saúde escolheu como assunto de um encontro, então o terceiro encontro, que tá aí, tem esse manual Pare de Fumar, o terceiro, número 3, né? Ele só fala de dieta, porque muitas pessoas, elas abandonam o tratamento ou voltam a fumar porque elas ganharam peso, tá? Então, a gente não aborda isso logo de cara, né? A gente, claro, às vezes a gente vai ter essa informação já desde o começo, né? A pessoa, eu já tinha parado de fumar, voltei porque eu engordei, tá? Mas a gente vai segurar um pouquinho isso. A gente pode talvez estar falando sobre isso ali no terceiro encontro, no quarto, tá? E aí, então, por que a gente fala isso, né? Para justamente prevenir que o paciente abandone o tratamento. Essa questão, então, de ganhar peso é real, tá? É comum as pessoas ganharem peso, né? De um em cada 10 fumantes vão ganhar mais ou menos ali 10 a 12 quilos, tá? Em geral, o ganho de peso fica em torno de 3 quilos. Ele tende a ir dar uma subida até uns 6 meses, mais ou menos, né? Até um ano se estabiliza, tá? Tem paciente que ganha bastante peso, mas você vê, né? 1 a cada 10 vai ganhar 10 quilos, tá? Que é bastante. Então, a gente vai ter esse cuidado, vai acompanhar o peso dele toda semana também. Então, assim como a gente tá aferindo a PA, a gente vai fazer a aferição do peso, né? E a gente vai explicar para eles, então, por que pode ser que você aumente de peso, né? Ou se o paciente aumentar de peso. Então, em geral, isso acontece por 3 motivos. Um deles é que o paciente, ele começa a melhorar o paladar e o olfato. Os pacientes relatam mesmo, agora eu sinto o cheiro das coisas, né? Eu sinto o gosto dos alimentos e eu sinto prazer em comer, porque a gente lembra então que a nicotina, ela vai lá no sistema límbico, no sistema de recompensas, né? E os pacientes, eles pedem o prazer para muitas coisas, né? A nicotina, ela substitui os outros prazeres. Então, a pessoa não tem mais a nicotina, ela vai começar a voltar alguns prazeres que ela tinha antes. E um deles é o prazer da alimentação, tá? Então, ele vai realmente comer mais, tá? Por causa disso mesmo, porque tá sentindo mais prazer, porque o alimento tá mais gostoso para ele, tá? Ele também muitas vezes vai aumentar de peso por causa da ansiedade, né? É uma coisa óbvia. Então, se eu não tô fumando e eu, para lidar com os sintomas de abstinência, eu vou lá e pego um chocolate, fico comendo doce, beliscando o dia inteiro, bolacha, né? Então, isso é bastante frequente de acontecer, aumentar de peso pela questão da ansiedade. Mas tem pessoas que controlam a alimentação e mesmo assim aumentam de peso, porque a nicotina, ela tem esse efeito termogênico, então o metabolismo, ele vai ficar mais lento mesmo quando a pessoa parar de fumar, tá? Então, a gente já vai desde o começo, né, quando a gente está orientando ali como controlar o sintoma de abstinência, a gente vai explicar que o exercício é uma maneira de descarregar a tensão que ele tá ali para fumar, de distrair a cabeça, e isso também vai ajudar a aumentar o metabolismo e fazer com que ele não ganhe tanto peso ou não ganhe peso, tá? Então, a gente já vai estimular o exercício desde o início. A questão da alimentação, a gente não vai ser muito exigente com dietas, a gente não deve fazer isso, tá? Porque a pessoa já está tendo esse grande esforço. A gente só tem que explicar para ele isso, né? Você pode aumentar de peso, então vamos cuidar um pouquinho. Se tá vendo que tá ali beliscando muito doce, tá atacando a comida,
Talvez a gente tenha que pensar em lidar com isso de outra maneira, porque se você ganhar peso, isso pode te atrapalhar, né, no período de manutenção, tá? Cuidar, assim, também com alimentos gordurosos, de todos os alimentos, assim, fora o café, que a gente sabe que chama, né, o cigarro, a bebida alcoólica, mas também os alimentos gordurosos. Quanto mais gorduroso o alimento, né, mais vontade a pessoa vai ter de fumar, tá? Então, para você ver, isso é tão importante que é um motivo de um encontro do grupo. Só falar sobre alimentação, sobre a questão da atividade física e do cuidado com o ganho de peso. É sempre importante enfatizar que mesmo que a pessoa ela ganhe peso, ainda assim é benefício para ela parar de fumar, tá? Então também porque às vezes eles ficam com essa dúvida, né? Ai, mas eu engordei, o que será que era melhor, né? Então não, tá? Para ele é vantajoso parar de fumar, né? Mesmo que ele aumente um pouco de peso, tá? Aí o quarto encontro, né? O quarto encontro seria o último desses encontros semanais, tá? Então a questão aí, né, de parabenizar pelo esforço, isso já vai desde o primeiro, né? Quando o paciente já vem na primeira semana sem fumar, a gente já vai parabenizar, olha, né, você tá de parabéns. Eles muitas vezes agradecem a gente, né, pelo apoio que a gente tá dando. Se não fosse por vocês eu não ia conseguir, mas tudo bem, a gente tá lá para apoiar, mas assim, como eu falei no começo, a decisão da pessoa, né, é a questão mais importante. Então a gente tem que mostrar isso, que a pessoa teve força de vontade, né? Que foi uma decisão dela. A gente tá ali para ajudar, para dar o apoio, mas foi uma decisão que ela teve e que ela ficou firme no que ela tinha decidido, né? A gente pode reforçar os benefícios, inclusive perguntar, e muitas vezes eles falam mesmo, agora eu já consigo jogar um futebol que eu não conseguia, né? Ou dar uma caminhada, e antes eu ficava com falta de ar, agora eu consigo, né? O próprio aspecto, as mulheres trazem muito isso, como eu disse, né? Da pele, a minha pele tá melhor, eu tô me sentindo mais cheirosa, minha casa tá cheirosa, eu não tenho vergonha do cheiro da minha casa, do meu carro, né? A questão financeira, como eu falei, várias histórias surgem, mas eu tive 2 pacientes que me chamaram a atenção, tá? Um deles, que ele fumava 3 carteiras por dia, era um senhor já, 60 e poucos anos, 2 eram 2 senhores, né? E ele fumava 3 carteiras e depois que ele parou de fumar, ele planejou uma viagem para Londres, que ele gostava muito dos Beatles e queria ir para Londres, e aí com o dinheiro que ele economizou, ele conseguiu fazer a viagem dele, né? E o outro foi um paciente que começou a pagar uma prestação de um carro, tá? Também com o dinheiro que ele gastava com cigarro. Então, às vezes a pessoa também não se dá conta, gente, bota lá, faz o cálculo por ano, quanto que ela gasta em cigarro, eles ficam bastante surpresos, assim, o quanto que eles estão economizando, né? Quando está em manutenção, então iniciando essa fase de manutenção, a gente vai perguntar, olha, você percebe que existem situações que estimulam a fumar ou acender o cigarro, o que você está fazendo para evitar, né? Então a pessoa agora ela vai ter que começar a pensar em se antecipar, em prever as situações, né? Então, em geral, por que as pessoas voltam a fumar, né? Depois de terem conseguido? Então, são 3 situações mais frequentes, tá? Uma que eles falam que eles voltam a fumar por bobeira, né? Então, parei de fumar, eu tava um dia lá numa festa, né, num churrasco, e aí tinha alguém fumando, e aí eu peguei, fumei, né, junto, e quando eu vi eu já tinha começado a fumar de novo, né? A outra situação que acontece bastante, que são as situações de emoções fortes, né? Então, muita felicidade, ou muita ansiedade, muita preocupação ou tristeza. Então, em geral, são gatilhos para as pessoas voltarem a fumar, né? Porque aí entra a questão do componente da dependência psicológica. A dependência psicológica, que é essa lembrança, né, que vai ficar na memória da pessoa, nessa situação de estresse, eu precisava fumar e isso me fazia bem. Ou, uma situação que eu tô muito feliz, o cigarro era meu companheiro. Isso é dependência psicológica. Isso pode demorar anos para passar, né?
Às vezes a pessoa não passa nunca, ela sempre fica com aquela lembrança na cabeça dela, né? Então a pessoa deve se antecipar. Se acontecer alguma coisa, eu tô bem, daqui a pouco eu perdi o emprego, ou me estressei no trânsito, ou sei lá, né? Aconteceu uma coisa muito boa na minha vida, eu vou fumar, né? Então a pessoa tem que pensar isso, porque existe uma tendência, né, da pessoa esquecer daquele esforço que ela fez, né? Das dificuldades que ela passou. E até tem toda essa questão mesmo da autoconfiança, porque a gente vai estimular e vai parabenizar o esforço deles, mas às vezes também a pessoa ela fica muito confiante que ela conseguiu, que não foi tão difícil quanto ela pensava, e aí ela vai pensar, não, mas eu só vou fumar um aqui, né? Não tem problema, é só um, eu já consegui parar. Se eu quiser, eu paro. Tá? Então a orientação é sempre tentar evitar de botar o primeiro cigarro na boca. Se vem o primeiro, não vem os outros, né? Realmente é virar uma página, lembrar sempre, às vezes pode ter até anotado em algum papel, né? Por que eu parei de fumar? É pela minha saúde, porque é pelos meus filhos, enfim, né? Porque eu fiz uma promessa. Então deixar aquilo anotado em algum lugar, ou deixar na geladeira, algum lugar que ela possa estar vendo, para ela se lembrar daquilo, né? E aí tem a questão também do peso que a gente falou, tá? A gente vai dizer que um paciente ele é ex-tabagista depois de 1 ano sem fumar, né? Então durante aquele ano ele ainda tá numa abstinência, né, de cigarro. A gente vai fazer os atendimentos, né? O tratamento dura 3 meses, né? A gente vai fazer nesse primeiro mês, então uma consulta semanal. A primeira consulta que é mais demorada, mas as outras, né, elas são rápidas, é para ver como é que passou a última semana, se teve alguma dificuldade, algum sintoma de abstinência, né? Teve cefaleia, então quem sabe vamos tentar medicada, passar analgésico. Tive insônia, será que é muito complicado? Será que vou orientar a higiene do sono? Vou prescrever um fitoterápico? Ou vou ter que entrar daqui a pouco com algum hipnótico, né? Ou o paciente começou a ficar deprimido, né? Será que eu vou ter que iniciar com antidepressivo? Então, são várias situações que podem aparecer pra gente. Então, uma vez por semana, durante um mês. Depois, a gente pode espaçar para 15 dias nos próximos 2 meses, até terminar o tratamento, tá? Quando encerrou aqueles 3 meses, aí o paciente, ele tá de alta desse acompanhamento, mas a gente pode entrar em contato com ele ainda 6 meses e 1 ano depois de ter parado de fumar, para saber como é que tá? A gente tem um sucesso muito grande na cessação de tabagismo no primeiro mês, tá? Então esse programa ele tem ali entre 80% e 90% de sucesso. As pessoas param de fumar mesmo ao fim do primeiro mês, mas ao fim do primeiro ano já cai para 30%, tá? Então boa parte das pessoas acabam voltando a fumar ao longo do ano. Tá? Então a gente pode manter dar alta para o paciente ali com 3 meses, mas, né, talvez marcar em 3 a 6 meses um retorno ou dar uma ligada para saber como ele tá, né? Se houver recaída, bom, aí tem 2 situações, né? Tem a situação dos lapsos, às vezes acontece, né? Então o paciente volta uma semana depois, tá sem fumar, mas ele teve um lapso ali que ele se incomodou, né? Fumou um cigarro, e nem fumou o cigarro inteiro, e então foi um lapso. A gente não considera isso como uma falha do tratamento. Mas às vezes ele pode ter uma recaída. A recaída é voltar a fumar regularmente, mesmo que seja pouca quantidade. Daqui a pouco ele fumava 20 cigarros, né? E aí então ele conseguiu parar e daqui a pouco voltou a fumar 2, 3 cigarros por dia, tá? Então isso é uma recaída. Quando acontece isso, o ideal é a gente suspender o tratamento e pedir para marcar um novo dia D, né? E aí a gente vai provavelmente associar. Então se o paciente tava usando adesivo, né? E aí ele parou de fumar e depois voltou a fumar uma quantidade menor, mas voltou a fumar, então a gente fala, olha, vamos marcar um novo dia para tirar esses cigarros que sobraram, né? E aí provavelmente a gente vai ter que associar a bupropiona, né? Ou também às vezes na primeira semana já, a gente orientou ali,
decidiu qual medicação usar, né? Vou usar o adesivo, mas voltou na primeira semana e ainda não tinha conseguido parar, continuou fumando. Então, isso são motivos para você fazer terapia combinada, quando existe a falha no tratamento, né? Então, aí diferenciar se é um lapso ou se é uma recaída. Tá bom, gente? Eu acho que foi isso, né? Então, sempre a questão, vou fazer uma revisão breve aqui, né? A gente na atenção primária faz a avaliação de prevenção em saúde, sempre orientar, então, se o paciente fuma, a gente vai fazer uma abordagem mínima, se ele for pré-contemplativo. Se ele tiver contemplativo, a gente vai explicar como é o tratamento e pedir para escolher uma data. Se ele está pronto para ação, a gente vai iniciar o tratamento, né? Para iniciar o tratamento, a gente vai escolher, vai fazer monoterapia e vai escolher entre a nicotina e a bupropiona. Então, a gente vai ver se existe alguma coisa que pesa mais para o uso da bupropiona ou para a nicotina. E aí, o paciente vai marcar um dia D. Quando é a nicotina, já marca o dia D e já começa a nicotina. Quando é bupropiona, o dia D é 8 dias depois de ter iniciado a bupropiona. Vai fazendo consultas semanais após a primeira semana sem fumar, tá? Que são consultas pra gente ver a PA, ver o peso, ver se conseguiu parar de fumar, né? Se não conseguiu, a gente vai combinar os tratamentos, né? Vai usar mais de um fármaco. E se ele tá tendo alguma dificuldade, se tá tendo fissura, se tá tendo outros sintomas de abstinência, que a gente vai resolvendo a cada semana, né? A gente vai procurar sempre estar atento se o paciente vai ter algum ganho de peso nesse período e vamos agir para que isso não nos atrapalhe, né? E aí depois, com a manutenção, a gente também vai orientar que o paciente não coloque primeiro o cigarro na boca, né? Que aí isso é uma forma dele não voltar mais a fumar, tá bom? Então, acho que é isso, tá? Deem uma olhadinha depois no manual, né? No consenso do tratamento do tabagismo e naqueles manuais Pare de Fumar, que são os manuais que os pacientes utilizam no grupo, tá bom? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem clara, vocês me perguntem, tá? Que aí eu respondo mesmo para vocês, tá bom? Tchau!